Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu tô de volta com um dos quadros que, pelos comentários, é um dos favoritos dos senhores. A gente vai corrigir uma redação. Mas antes da gente começar a correção, por favor, confirmem essa minha teoria. Qual é o seu quadro favorito? Qual que é a coisa que você mais gosta de ver aqui no canal? Deixa o comentário aqui embaixo, porque aí a gente aumenta a frequência da gravação desses vídeos e, obviamente, das lives com esses conteúdos. Além disso, aproveita que você já está aqui na página e se inscreva no canal, ative as notificações, deixe esta produtora de conteúdos do YouTube feliz. Hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre um tema super atual e, na minha opinião, um dos temas mais quentes para o Enem 2022. A gente vai conversar sobre o aumento da população em situação de rua no Brasil. Só que eu preciso ter uma conversa um pouco mais íntima com os senhores. Então vamos ali no cantinho para a gente bater um papo. Bom, esta redação foi uma redação que eu corrigi com um dos meus alunos no plantão e, na minha opinião, uma redação exemplar, não apenas na abordagem do tema, mas na utilização dos repertórios socioculturais. Por isso que hoje eu vou focar no uso que esse aluno deu a alguns repertórios socioculturais que eu sugeri e que se encaixam nos eixos temáticos das minorias e dos problemas urbanos, que são os dois eixos temáticos principais desse tema. E lembrando, nós tivemos uma live recentemente sobre os eixos temáticos. Usa a ferramenta de pesquisa aqui em cima e busque aqui dentro do canal eixos temáticos. Hoje eu vou mostrar um aluno que faz isso de uma maneira exemplar, modelar. Então vamos para ele. Primeira coisa, esse aluno está falando sobre o aumento da população em situação de rua no Brasil e ele já começa me mostrando que ele entendeu que tem dois eixos temáticos, pelo menos, envolvidos aqui. Nós estamos, quando falamos da população em situação de rua, falando de uma minoria, de um grupo marginalizado, que pode sofrer algumas formas de intolerância. Então, primeiro eixo, minorias e intolerâncias. Além disso, como a gente está falando da população em situação de rua, isso é um problema típico dos centros urbanos brasileiros. Então, ele poderia, assim como ele fez, usar repertórios, argumentos de problemas urbanos. E aí, a gente vai dar uma olhada nos repertórios usados por esse aluno. Ele faz uma primeira menção à Constituição Federal do Brasil. O artigo 6º, que é o artigo que vai falar dos direitos sociais, excelente repertório, garante o acesso de todos à moradia, à alimentação e à segurança. Esse aluno, ele é super esperto, porque ele já planta aqui quais são os direitos tipicamente negados à minoria abordada no tema. Entretanto, ao analisar-se o panorama da população em situação de rua, e aí ele joga o tema, percebe-se que tal prerrogativa, essas garantias, não são amplamente efetivadas. Então, ele faz a situação problema. Isso se justifica pelo fato de que, devido à histórica exclusão social de usuários de drogas e à crise econômica agravada pela pandemia de Covid-19, e na hora em que ele fala de exclusão social de usuários de drogas, ele ao mesmo tempo já adianta a causa 1 e ele já adianta um outro repertório sociocultural, uma outra área do conhecimento que ele já tinha pronta, muito esperto. E a crise econômica agravada pela pandemia de Covid-19, ele está fazendo referência à atualidade do tema. Então, está usando vários truques interessantes. Bem, como os possíveis desdobramentos deste período da pandemia, o quociente de indivíduos nessas condições tem aumentado. Assim, a fim de que consequências desse agravamento da população de rua, a exemplo da lesão à cidadania desses sujeitos, então aqui ele está fazendo a consequência, uma ameaça à cidadania, e a cidadania é uma das outras áreas do conhecimento que ele está usando. Olha como é que ele é esperto de misturar o argumento com o repertório. E, por vezes, a morte, sejam mitigadas medidas interventivas, se fazem necessárias, ele adianta a proposta de intervenção.
Vamos lá para o primeiro desenvolvimento, o primeiro aprofundamento desse texto. Nessa conjuntura, antes de serem abordadas as consequências desse problema comunitário, é preciso que sejam examinadas as suas causas. Deve-se destacar que, tradicionalmente, o principal fator que leva as pessoas à rua é o uso de entorpecentes. Então, ele está retomando a exclusão social. Mas lembrem-se, eu já avisei que ele estava plantando a outra área do conhecimento. Olha o que ele vai fazer. É o uso de entorpecentes, o qual, para o corpo social brasileiro, constitui um desvio moral que, por muitas vezes, é associado a doenças mentais e faz com que famílias e empresas rompam vínculos com os usuários, segregando-os. Olha a segunda outra área do conhecimento. Isso é explicado pelo sociólogo alemão Norbert Elias, olha o repertório, em Os Estabelecidos e os Outsiders, ao afirmar que, desde o século XVI, dá-se um processo civilizatório do mundo que busca estabelecer costumes ditos cívicos, porque ele não concorda com essa exclusão, e marginaliza os que não o seguem. Aí o que isso tem a ver com a população de rua? Nesse sentido, ao considerar que a utilização de narcóticos não faz parte desses hábitos reconhecidos como cívicos, observa-se a relação pela qual, em vez de promover auxílio, a sociedade tende a excluir tais sujeitos. Ademais, adicionalmente, os efeitos da pandemia, como a imposição de distanciamento social e o desemprego em massa, então ele está falando dessa atualidade, elevaram o número de moradores de rua. Tal situação se deu a partir do fato de que, segundo, olha a terceira outra área do conhecimento dele, o neurocientista Carl Hart, o isolamento levou a população a um sofrimento psíquico que, por vezes, foi amenizado com o uso de drogas, aumentando o número de utilizadores, o que se somou à demissão em massa. Então, terceiro repertório sociocultural, tudo muito bonitinho. Observem que ele não põe o repertório e depois ele encaixa o que o tema tem a ver com o repertório. Ele põe tudo junto, de modo que ele economize espaço. E é por isso que cabe tanto argumento no final das contas. Continuando. O que se somou à demissão em massa. Dessa forma, fica clara a gravidade dessa questão, cuja continuidade diz respeito ao artigo 6º, então ele amarra esse parágrafo com o primeiro, com a primeira outra área do conhecimento, dado que nas ruas não há moradia, tampouco segurança alimentar ou física. E aí, gente, eu não dei conta, eu tive que elogiar e falar que ficou muito elegante essa retomada quando ele amarra os artigos, né, na verdade, o artigo e os direitos citados lá no primeiro parágrafo, que é um repertório jurídico, com um repertório sociológico, o Norbert Elias, e um repertório neurológico. O que é isso? Isso é muito elegante. Ó, mereceu esse elegante aqui. Gente, deixa aqui embaixo para mim nos comentários qual é o parabéns que você sonha receber do seu professor ou da sua professora de redação. Qual é o elogio que você quer estampado na redação? Na minha opinião, o melhor elogio que eu posso fazer a um aluno é chamar o texto dele de elegante. Mereceu esse elegante e mereceu a exclamação. Vamos agora para o segundo desenvolvimento. De forma consequente à existência dessa população em situação de rua, são gerados frutos que afetam diretamente o gozo da cidadania e a vida desta minoria. Segundo o sociólogo brasileiro Gessé Souza, ou seja, esse aluno está ali fazendo a quarta outra área do conhecimento, isso daqui só até eu errando, não é a terceira, é a quarta. Somente pode-se considerar uma pessoa como cidadã quando lhe for permitido o desfrute total de seus direitos previstos. Caso contrário, ela será considerada uma subcidadã. Ok, pôs lá o Gessé. Sob essa óptica, ao ponderar que os brasileiros que vivem nas ruas do país não possuem residência, nem sempre estão alimentados e correm sérios riscos à integridade física, olha que bonito. Ele tinha falado lá no primeiro parágrafo de moradia, alimentação e segurança. Ele retoma até na mesma ordem. Então aqui eu estou marcando. Isso tudo é a primeira outra área do conhecimento dele,
sendo retomada e tornada, portanto, ainda mais produtiva. Ou seja, lhes são negadas garantias expressas na Carta Magna, infere-se que eles integram um grupo de subcidadãos, que é o conceito do GECE, os quais sofrem com a negligência do Estado. Além disso, ainda em razão desse descaso, esses indivíduos estão sujeitos à morte, que tinha sido algo mencionado lá no primeiro parágrafo, dado que a exclusão social pode provocar ou agravar condições psicológicas que desencadeiam maior consumo de drogas pelo amor dos meus filhinhos. Na verdade, pelo amor da minha filhinha. Ele conseguiu amarrar o terceiro repertório sociocultural do neurocientista Carl Hart. Olha que belezinha de texto. Isso não é um texto, isso é o Rodrigo Hilbert textual. Como já afirmado por Carl Hart, olha o Carl Hart lá em cima, ó, que pode causar overdose, em grande parte letais. E aí tinha um erro aqui de norma culta. Sem contar, e eu acho meio informal, com o fato dos perigos que os moradores de rua enfrentam, como agressões e envenenamentos, coisas que ameaçam a segurança desses indivíduos. Então, com vistas a conter o aumento na quantidade de sujeitos marginalizados, cabe ao Ministério da Cidadania, junto ao Ministério da Economia, a elaboração de um projeto de política pública urgente que buscará informar a sociedade acerca da gravidade da exclusão social, auxiliará os atuais moradores de rua e promoverá a assistência financeira aos desempregados. Isso será feito por meio de projetos de lei a serem votados e aprovados no Congresso Nacional. Eu coloquei 1000 até aqui. E agora eu vou dar uma de gatinha misteriosa. Perguntas que vocês vão me responder no chat, para quem está ao vivo, ou nos comentários, para quem está assistindo esse vídeo posteriormente. Quanto que você acha que esse aluno merece, considerando que a gente tem os seguintes itens? E observem que eu uso as cores não aleatoriamente, eu marco o que está certo e o que está errado. Quanto esse aluno merece? Em cada uma das competências, quanto você acha que eu dei nessa redação? Aguardo seus comentários. Eu não vou nem falar que eu aguardo os seus chutes. Vocês já são meus alunos há tempo suficiente para saberem como eu corrijo a redação. Eu aguardo as suas correções. Assine o canal, ative as notificações e a gente se vê segundas, quartas e sextas, sempre às 7h07. Até!